Gravando! Olá com todas! Hoje a gente vai falar de um tema que parece leve, mas que carrega um peso enorme nas costas de muitas mulheres: o perfeccionismo. Mas antes de qualquer coisa, quero te contar uma verdade incômoda. O perfeccionismo feminino não nasceu com você. Ele é uma herança de uma sociedade que, por séculos, treinou mulheres para serem boas, bonitas, comportadas, controladas, recatadas e, de preferência, silenciosas. Desde cedo, aprendemos que não podemos errar, que precisamos provar o tempo inteiro que somos capazes, no trabalho, em casa, no corpo, nos relacionamentos. E para tentar dar conta disso tudo, a gente desenvolveu um mecanismo cruel, o perfeccionismo. Na tentativa de ter controle sobre um mundo que vive nos podando, a gente virou nossa própria carcereira, exigente demais, cansada demais, paralisada demais. Hoje, eu quero te ajudar a soltar essas amarras invisíveis, porque você não precisa mais se provar o tempo inteiro. E não é no perfeito que você vai encontrar liberdade, é no possível, é no real, é no que dá, e principalmente no que é seu. Então, bora aprofundar esse tema, porque talvez o que te trava hoje não seja a falta de tempo, nem de técnica, nem de saber fazer, mas sim um padrão silencioso que você aprendeu a chamar de fazer bem feito, ou, se não for para fazer direito, nem me chama, ou fazer com capricho, fazer tudo corretamente. Então, eu agora, para essa conversa inspiradora, eu tenho o prazer de receber novamente Thaís Mireia, especialista em planejamento estratégico de comunicação e marketing. E aqui que fala Renata Vilhena, facilitadora de mulheres 40 mais para empreender no digital. Sejam bem-vindas com todas. Então, para você que está com a gente aqui até esse momento, salva, compartilha, manda para aquela amiga que precisa ouvir, que é perfeccionista e controladora, que precisa ouvir isso e precisa ampliar a mente dela. Já segue o canal para ajudar a nossa voz a chegar a mais mulheres. Para aquecermos nossa conversa, preparei 5 perguntas que vão fazer a gente refletir profundamente sobre perfeccionismo paralisante. Então, Thaís, está preparada? A primeira é: quantas vezes você deixou de começar algo porque não se sentia 100% pronta? Mesmo sabendo que a preparação completa nunca vem. Ou você acredita que a preparação completa acontece? Qual é o seu grau de exigência com as suas demandas? Responde para mim hoje. Olá, olá, com todas, tudo bom? Então, Renata, é um desafio, né? A gente conseguir superar essa síndrome, né, da impostora, né? Essa síndrome da procrastinação. E por muito tempo eu achava que eu não estava pronta, né? Porque muitas vezes eu focava em realizar coisas que estavam no meu ideal, nas minhas ideias. Eu sou uma pessoa das ideias, né? Então, as minhas ideias, elas nem sempre acompanham a velocidade do possível do ser feito. Então, eu tive que fazer uma jornada de diminuir de tamanho, sabe? De diminuir a minha importância. Por quê? Eu vou explicar. Porque as minhas ideias, elas eram meio mirabolantes, muitas vezes. E eu achava que eu ia dar conta. Eu focava numa imagem, numa idealização de quem eu era ou de quem eu queria ser. E eu não conseguia, muitas vezes, realmente, né, executar as minhas ideias. E isso trazia uma profunda frustração e eu achava que eu não era capaz de executar. Eu achava que eu era uma pessoa só do mundo das ideias, justamente porque eu não tinha as habilidades, porque eu às vezes não tinha ainda a estatura, sabe? Eu não tinha ainda as qualidades que eu precisava ter para execução. E aí eu fui começando a me dar conta que eu tinha um perfil de perfeccionismo no desenvolvimento. Eu achava que eu precisava me desenvolver muito antes de começar a execução. E Você aí, e todas as mulheres, né?
E é um perfil de perfeccionismo isso, é um perfil de procrastinação, porque a gente acha que a gente ainda não está pronta. E aí a gente fica gastando tempo e energia vindo a ser antes de começar. E quando eu entendi que eu precisava começar para, durante o processo, me tornar aquilo que eu estava idealizando, foi quando eu comecei a caminhar, sabe? A me mover, a fazer, antes de estar pronta para começar. E aí que a magia aconteceu. Porque conforme eu fui caminhando, eu fui desenvolvendo as habilidades para me tornar aquela pessoa ali na frente que ia ser capaz de fazer aquilo que eu estava querendo fazer. Então é um processo, sabe, de diminuir de tamanho, de humildecer, porque a gente Menos precisa valia, entender que né? vai começar menos. A Se gente tem que colocar se no lugar de colocar num menos lugar valia, né? menor, sabe? Numa identidade que ainda não está pronta. E aceitar ser aquela pessoa que imperfeita. Aquela pessoa não perfeita. Não, e abrir mão do perfeccionismo do vir a ser. Né? E começar menos. Começar sabendo menos, com menos habilidades, com menos perfeição. Mas, Thaís, você falou alguns pontos bem importantes, e essa coisa da preparação completa, eu acho que ela vem um pouco daquele lugar exatamente que eu botei no texto, né, de introdução, que é a mulher, ela foi preparada para estar sempre num lugar de perfeita, servindo de forma perfeita, senão ela era subjugada, senão ela era excluída, devolvida para a família. Então, eu acredito que vem durante uma ancestralidade aí, né, familiar, porque quando você pega uma mulher e você coloca ela num lugar que ela tem sempre que entregar um servir perfeito, que senão ela vai ser devolvida, ela vai ser criticada, ela não vai ser amada, ela não vai ser aceita, isso passa a ser o padrão familiar que ela vai repetir para o resto da vida dela, e inclusive com os familiares dela. Então, eu acho que assim a preparação completa ela não existe, mas um dia nós fomos cobradas para isso. Então, quando eu acho que é muito importante, por isso que eu sempre falo que a gente tem que parar, a gente tem que olhar, perceber os nossos comportamentos repetitivos, né? Os nossos padrões repetitivos, porque a gente repete padrões familiares sem sentir. A gente acha que não. Não, eu entrego só se tiver perfeito, eu vou começar só se eu tiver já pronta. Isso não existe, isso é só um padrão familiar crescendo dentro da gente ali numa busca por um medo de ser julgada de estar fazendo errado ou estar fazendo mal feito, porque um dia a mulher, as nossas ancestrais, as mulheres antes da gente, foram cobradas dessa forma. É isso. Que difícil, né? Porque é maior do que a gente. É maior. E eu vejo muita gente diminuindo o autoconhecimento. Mimimi. Cara, quando eu comecei a prestar atenção nos meus comportamentos, porque não é só prestar atenção no que você está fazendo, né, numa ação sua, é você entender o que você está fazendo e perguntar assim, por que eu estou fazendo isso? Isso é o verdadeiro autoconhecimento. Você entendeu por que você está tendo aquela reação, por que você está tendo aquele comportamento. E aí, você parar e prestar atenção, isso abre um triplex na sua mente, porque você começa a perceber que o seu filho faz igual a você, que você faz igual a sua mãe, e aí você começa a entender a ligação familiar do comportamento. É muito doido e profundo. Segunda pergunta, que é tão profunda quanto. Você se cobra tanto porque quer fazer bem feito? Ou porque tem pavor de falhar e ser julgada? Renata, acho que essa é uma pergunta que ela tem muitas camadas, né? Porque eu acho que cada pessoa tem um... Me fugiu a palavra agora, mas cada pessoa tem um desenho do que é o bem feito. Né? Então, o que é bem feito para mim, o que é bem feito para você, né?
é muito subjetivo esse bem feito. Então, ele já nasce, essa cobrança, ela já nasce de um sentimento de o que é bem feito nisso que você estava trazendo, né? Dentro daquilo que para você é bem feito, é subjetivo. E a gente tem pavor de falhar e de ser julgada. Eu vou trazer a conversa para uma camada, essa camada que você apresentou, tá? A camada da consciência arcaica. Porque a gente tem a camada da consciência pessoal, que é a nossa, e a gente tem a consciência arcaica, que é a que traz esses padrões geracionais e ancestrais, né, que você vinha falando. E a gente tem pavor de falhar e de ser julgado, porque a gente tem medo de ser excluído da família. Então, a gente acaba se moldando o que é bem feito para um padrão familiar. A gente se molda para não sentir culpa, para se manter num papel de inocência. Então, eu faço aquilo que é esperado de mim para não ser excluída, né? Eu faço aquilo que é esperado de mim para ficar inocente. E isso nos aprisiona nos padrões do que é esperado para aquele clã, o que é esperado de comportamento para aquela família. Então, às vezes você diz, nossa, por que essa pessoa está fazendo isso, ou está gastando energia, tentando esse resultado? Esse resultado, ele não é nem bom, porque para aquela família é, né? E aí entram camadas e camadas de expectativa. Então, tem um segredo para a gente, no autoconhecimento, pensando em consciência arcaica, que é onde eu me sinto culpada, onde as rédeas me puxam, sabe? Que eu quero me manter inocente. E aí a gente começa a se perguntar, né? O que é se manter inocente? O que é se sentir culpada? Mas é um caminho de alerta, né? Eu me sentir culpada. Aí a gente tem a camada pessoal da culpa, mas sabe aquela profunda que tu não sabe nem onde nasceu? Essa culpa. E você está escondendo ali que você não quer olhar, não quer olhar. Essa culpa, assim, que vocês não faz sentido me sentir culpada por umas coisas bobas, às vezes, de vontades, de desejos, que estão dentro da tua esfera pessoal, né? Eu tinha muita culpa, Renata, em postar na internet, em aparecer. Muita culpa. Eu ainda tenho. Mas ela é uma culpa que ela é sem fundamento, sabe? Sabe aquela culpa irracional, assim? Que eu me senti inadequada, eu me senti exposta, parecia que eu estava expondo um segredo, porque eu estava ali falando sobre um conteúdo que eu domino. Então, assim, por que eu me sinto culpada em falar sobre certos assuntos que eu entendo, que fazem parte da minha jornada pessoal, mas foram conteúdos que eu fui buscar para uma cura interna. E isso denuncia padrões que estavam soterrados nos segredos de família, entende? Do mundo Thaís. E eu sinto culpa, eu ainda sinto culpa. Então, sabe, Renata, um dos segredos é vai com culpa mesmo. Vai com culpa, exato. Mas vai preparada. E abre mão da inocência, porque onde a gente quer ficar inocente, ali tem um padrão ancestral. Não quer dizer que é ruim sempre, entende? Às vezes é bom ficar inocente e pertencer, mas a gente tem que ter consciência de se questionar, assim, justamente isso, né? Por que eu quero fazer tão bem feito? Por que eu quero ficar inocente? Por que eu tô abrindo mão da culpa? Perfeccionista, né? Por que tem que ser tudo tão certinho? Por que não dá para desconstruir o certinho, né? E entendendo, né? O que é esse certo? O certo é aquilo que faz tu não te sentir culpada. Mas sabe, Thaís, outro dia eu ouvi uma coisa muito interessante, não lembro mais onde, tá? Eu assisto muito, cara, eu estou o tempo inteiro na internet, assisto muito curso, muita mentoria, então realmente eu não lembro onde eu ouvi, mas era a pessoa falando o seguinte: por que quando a gente, né, é largado num relacionamento, né, a pessoa termina com você e vai embora, por que a gente sofre tanto? Porque a gente não sabe lidar com isso. Mas por quê? Porque lá nos primórdios, quando o homem nem tinha casa, era nômade, ele, para sobreviver, ele precisava viver em comunidade.
para sobreviver naquele mundo ali, né, sendo atacado por bichos enormes que nem ferramentas ele tinha. Então, ele precisava estar naquele núcleo ali familiar, né, para que ele se sentisse pertencente e salvo, né, seguro. E aí, o que acontece? Só que a gente não foi treinada para tirar. O nosso cérebro ele não distingue, o nosso cérebro ainda é primitivo. A gente acha que o nosso cérebro ele evoluiu muito, não. Ele é uma das partes do nosso corpo que ele menos evoluiu. Então, a base dele de reação é muito baseada no cérebro primitivo, lá quando era uga-uga, entendeu? E aí, o que acontece hoje em dia? Quando alguém tira você de um núcleo familiar, quando alguém termina com você um relacionamento, o seu cérebro ele vai lá naquela era primitiva que ele vivia e ele te bota num lugar de sofrimento que era assim, você agora não está salvo, você não vai conseguir se salvar e ficar vivo agora. E é por isso que muitas vezes, quando a gente é separada, né, desse núcleo familiar ou de um relacionamento, a gente sofre tanto, porque a gente, além de não saber lidar, além de não ter sido criada para isso, o nosso cérebro primitivo ele ainda te leva muito lá atrás. Então, a verdade é que a gente tem muitas reações baseado em lugares do nosso cérebro que a gente nem imagina que existam. E isso acaba sendo muito difícil, porque a gente realmente se coloca ali num lugar de, cara, de tristeza, de depressão, né? De não sou bem-vinda, não sou amada. Então, isso acaba gerando uma cobrança e uma culpa por você não ter agido de uma forma que você deveria para estar ali naquele lugar aceita. Agora eu fui, voltei mais profundo. Ah, mas a gente vai costurar ainda isso aí tudo. Vamos, vamos. Mas é porque o que acontece? Às vezes a gente vê pessoas se preocupando muito assim, ah, não, eu só consigo entregar se estiver perfeito, nunca o meu trabalho está errado. Mas será que a gente precisa desse grau de perfeição, de exigência com a gente mesma? Sabe, a gente vem por séculos, por milênios, estando ali, sendo jogada num lugar que a gente precisa estar sempre perfeito, sempre fazendo tudo certo para ser aceita. Será que hoje a gente precisa ter essa perfeição toda? Porque quando a gente está nesse lugar, a gente ainda cobra dos outros que também estejam. E isso, muitas vezes, acaba virando um problema familiar, um problema cultural dentro de um núcleo ali de relacionamento. Trouxe um outro ponto também forte, né? Eu estou me preparando para as próximas perguntas. Você vai falando, depois eu vou costurando. Tá bom, vamos embora. Terceira pergunta. O que você tem chamado de fazer bem feito ou padrão de excelência, na verdade, é uma tentativa de manter tudo sob controle? O tal do controle, né? Não, de O perfeccionismo, controle. ele tá... Pode ser até de autocontrole, mas é de controle. Eu sem lembrar da terceira pergunta, eu já trouxe ali o alinhavo para trazer a gente exatamente para essa cobrança que a gente acaba não só fazendo com a gente, como com o outro que a gente se relaciona, né? Sim. Fala aí. Porque todo perfeccionismo ele está diretamente ligado a alguma forma de controle, né? É a voz do crítico interna que está ali nos comandando, né? Então, ela é uma identidade, uma personalidade rígida, controladora, né? Todo perfeccionista ele está em busca de manter o controle, porque o que é perfeito para ele é aquilo que ele controla. Não quer dizer, por isso que eu digo, o perfeccionismo, inclusive, ele é subjetivo, porque para cada pessoa, ele está num nível, ele está num grau, ele está dentro do que a pessoa suporta controlar. Quanto mais rígida e controladora ela for, mais perfeccionista ela vai ser. Mas para as outras pessoas que não são controladoras e levam uma vida mais fluida, mais leve, aquele controle, aquela perfeição é loucura. Porque ela perde o sentido, entende? Então ela só faz sentido para o perfeccionista. Sim. É o crítico com o realizador,
com o sabotador que cobra ali, tudo brigando ao mesmo tempo, e a pessoa crente que está dominando e está perfeita ali, entregando tudo lindo. A mente dela... Arrasando na inocência, tipo, ela acha que tá arrasando, inocente, entendeu? Mas tá se Jogo na estrebuchando. inocência. Essa palavra vai ficar agora, vai virar jargão. Mas eu queria contribuir nesse sentido, só trazer uma pincelada, assim, de costurar um pouco do que você trouxe até agora, sabe, Renata? Porque a gente tem níveis de consciências. Então, dentro do nível do intrapsíquico, que é a consciência pessoal, essa que a gente tem uma camada de consciência, né, da mente, que a gente domina, né, que é o nosso cérebro, aquela porção do cérebro que está mais desenvolvida, que vem se desenvolvendo ao longo da evolução humana. Então, ela tem essas conexões, as antenas, é isso que a gente está mais consciente do eu, né, do nosso ego. E dentro da consciência pessoal também tem uma camada de subconsciente, de inconsciente, né, que é aquilo que vem para a consciência e vai. Mas é, por exemplo, assim, aqueles conteúdos que, se eu te perguntar assim, o que você gostava de brincar quando criança? Você lembra, sabe? Se tu buscar na caixinha, ela vai abrir e vai vir, né? Então, se perguntas assim, do que você, onde você viajou, qual foi a última praia que você viajou? Você vai lá e acessa, ela não está ali na consciência direta, mas você tem recurso de buscar. E ela pega uma camadinha de inconsciência também mais sutil, sabe? Dentro da nossa esfera pessoal. Então, ali que mora esse crítico, a voz do crítico, sabe? Os nossos complexos do eu, aquilo que foi feito né, a voz do nosso crítico, a voz da criança interior, são recursos ali que a gente tem da personalidade, mas o crítico, quando a pessoa tem um crítico desenvolvido nessa esfera do controle, ela vai ter essa voz do crítico que fica o tempo todo dizendo para ela o que ela tem que fazer, que não tá bom, né, e Todos fazendo ela nós ir para o temos esse controle. crítico, todos nós temos o crítico, é uma briga. O crítico é o pior sabotador que todos nós temos o tempo inteiro. Mas ele é importante porque ele nos ajuda a não despirocar no prazer, sabe? Ele que nos Não, mantém. Ele é ok, importante. Mas tem ele é pessoas que têm importante, mas normalmente ele bota a gente em umas roubadas aí de mentais que é difícil lidar com ele. Ele é uma Eu pessoa que acabei tem de um ler um crítico livro. rígido e muito desenvolvido, né? Ele é um mecanismo, ele precisa, né? Ele é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente, inclusive, porque a gente não dá conta de todos os conteúdos, então ele é o controlador ali, e ele tem a sua função. Mas quando ele está desequilibrado, ele vai nos sabotar. Então, assim, o que a gente precisa? Ter um adulto maduro, um adulto, um ego bem desenvolvido, num sentido de conseguir conversar com esse crítico e negociar com o crítico. O que o crítico pode deixar passar ou não. E é a maturidade, é o autoconhecimento que vai fazendo com que a gente consiga negociar com ele e ele ser menos controlador, menos rígido, né? Mas é um mecanismo interno da Sim, consciência pessoal. eu Depois a acabei. gente tem depois a Ah, gente tem essa consciência arcaica que você trouxe, que aí tá no inconsciente total. Memórias do clã, lealdades familiares, entende? Então, essa parte aí, ela é uma das que mais nos governa. E é onde a gente quer pertencer, a nossa alma da consciência arcaica, ela quer pertencer à família. E aí ela vai pertencer, sejam os padrões positivos ou negativos. E aí que tu vai ter essa questão da inocência e culpa, sabe? São os dois mecanismos que aparecem na consciência arcaica. E agora você ainda trouxe mais um inconsciente, que é o coletivo, que é esse da humanidade, que é esse que o cérebro vai lá pro... que não é nem essa parte do vivo. cérebro frontal Não, aqui, não, não, é o cerebelo, é, né? E é. quando esse vem, e aí vem todo o inconsciente coletivo, que a gente também está num lugar muito profundo a serviço. Então, você olha quanto Eu, conteúdo para a gente Thaís, ter que lidar e se não, é conhecer, muito sabe? difícil. Eu acabei de ler um livro que eu amei. Depois, assim,
Ele é um pouco técnico, depois eu tenho certeza que daqui a, sei lá, um tempo, um ano, dois, eu vou ter que lê-lo de novo, mas é Inteligência Positiva, não sei se você já leu, é de um especialista em sabotadores, e ele explica o seguinte, que o crítico ele é o sabotador mor, né? E a gente, quando a gente é criança, por que, que os sabotadores existem? Para salvar a gente quando a gente é criança, porque a gente ainda não tem noção, nem maturidade, nem equilíbrio para nos salvar dos perigos. Então, os sabotadores vêm para equilibrar a gente. Só que o que, que acontece? A gente cresce, os sabotadores crescem junto dentro da gente. Então, quando a gente é adulto, que a gente já teria uma situação ali de a gente já consegue se proteger, os sabotadores não vão embora, pelo contrário, eles crescem, ramificam. Então, assim, se você é uma criança que foi estimulada a ser o seu sabotador vítima foi estimulado, você, quando crescer, ele vai ser ali, você vai ser aquela vítima do sistema. Se o seu crítico foi muito incentivado quando você era criança, quando você for adulto, ele vai te controlar de uma forma gritante. Então, ele explica, então ele diz o seguinte, que a gente tem que desenvolver, ele dá técnicas, tá, para a gente desenvolver o nosso sábio, que é exatamente quem vai equilibrar o crítico e os outros sabotadores, o realizador, né? Porque aí tem 9 sabotadores ali para puta, que hora quando você lê, você fala assim, eu sou todos. Mas, assim, esse livro foi fantástico, porque ele ensinou que é o cérebro QP, né? Que você desenvolve o lado do sábio. Então, até você ficar fazendo assim alguma coisa, tipo, você está muito ali no crítico, muito pancando na batatinha, você começar a fazer assim alguma coisa com a mão, isso já está estimulando o seu cérebro QP, já está estimulando o sábio. E Fico o qualquer tempo coisa, todo você aqui. começa. Ele diz assim, por exemplo, você mastigar, você ouvir o som, você entender tudo que você faz de movimento, você anula o lado do cérebro que são os sabotadores. Então, é muito doido quando você tem essa capacidade de entender o que está acontecendo na sua mente, e não é somente assim, ai, eu me culpo, eu me cobro, ai, eu faço demais, eu atropelo as pessoas. Não é, existem mecanismos na sua mente que querem te ferrar. E se você não tem essa consciência, você embala junto. É muito complicado, mas enfim, assim, Vai sair um Reels collab de você explicando e eu aqui, ó, porque eu tenho as gravações das lives, eu tudo assim, ó. exatamente. Vai Então, ser assim, na prática o exemplo. eu acho que esse padrão de excelência que vem da gente, né, não é só um padrão familiar, mas tem sabotadores ali no meio, tá, sabe? Te São trazendo coisas níveis, que você nem camadas e sabe. camadas e camadas. E, Renata, assim, o que é importante, que eu acho que é o que fica, todos eles, né, todos esses mecanismos de defesa que a gente tem e as estruturas psíquicas, que é o superego, o crítico, enfim, são estruturas psíquicas, elas são fundamentais para o funcionamento do psiquismo. A questão é a gente ir conhecendo eles, se relacionando com eles, para que eles soltem as rédeas, né? Tanto no sentido pessoal, no sentido arcaico, e é só a gente fazendo a jornada interna e negociando e conhecendo as nossas estruturas, porque é assim que a gente vai conseguir soltando. E aí a gente também percebe, né, Renata, assim, eu acho que uma questão que é primordial, com tanta galera ali dentro, berrando na tua cabeça, como tu vai querer dar conta de ser perfeito? Então, só isso, tu só ter essa consciência que é uma galera, tu já relaxa consigo mesmo e começa a ser um pouco mais amoroso, sabe? Porque não tem como. E sabe o que é engraçado, Thaís? Porque, e normalmente, a grande maioria das pessoas querem fugir disso. Elas querem ir justamente para o lado que vai ferrar mais ainda elas, porque elas vão continuar é, tendo, dando continuidade aos comportamentos que são nocivos e tóxicos a ela, não vão perceber o que elas podem fazer ali para melhorar os relacionamentos e a vida que ela tem.
Então, é muito assim, não tem jeito, né? A gente, o tempo inteiro aqui, nesse encontro, a gente sempre vai acabar no autoconhecimento. Se você não conhecer o porquê que você reage de uma forma, você tem certos comportamentos, você é só ladeira abaixo, como eu costumo dizer, não tem volta, né? Mas são Quanto mais escolhas, olhe, né? mais São come, não escolhas. adianta. Aí eles vêm, né? Aí eles São vêm. escolhas, são escolhas. E eu digo o seguinte: não tem desvio. Na vida não tem desvio. Você tenta abafar, você acha que você pegou um desvio e me livrei desse problema, daqui a pouco a vida está trazendo esse problema em dobro, em triplo, e você vai se ferrar com isso. Então, encara que é muito mais fácil você encarar e resolver, tentar resolver logo. É porque, Quarta Renata, pergunta. tem. Eu acho que até para a gente dar uma pincelada, isso pode ser uma live. Mas, assim, tudo que a gente não olha para dentro vai aparecer fora para a gente lidar. Claro, Então, que tu a tem gente a atrai, chance de né? lidar, né, mergulhando em si, analisando teus sonhos, fazendo essas jornadas de autoconhecimento, e é com tantas ferramentas que existem, né? Escolhe uma, terapia, enfim, constelação, vai vendo, né? Cada área da consciência vai ter uma área para uma porta para tu entrar. Mas tu entrar por qualquer porta no teu inconsciente, no teu interno, tá valendo. Mas aquilo que tu não olhar para dentro vai brotar fora, vai manifestar, porque tu Vai, precisa porque você elaborar esses atrai. conteúdos. Não, e você atrai, são as suas sombras. Você atrai o que você está vivendo. Tu Então, manifesta, tem, projeta para conseguir lidar. tem uma coisa interessante que, né, que a gente fala assim: você só reconhece o que você não gosta no outro porque está dentro de você. É igual a você. Então, o que, que acontece? Se você nega isso, você vai continuar atraindo só pessoas e coisas daquilo que você está fugindo. Não tem jeito, entende? Mas as pessoas não entendem, elas preferem fugir. É o esquivo, é o sabotador esquivo. Prefere, não, não, sai daí porque eu não consigo olhar para isso agora. Só que vai continuar a vida inteira atraindo isso. Não tem desvio, gente. Não tem desvio. Vamos lá. Quarta pergunta. Será que o seu perfeccionismo não é só uma forma disfarçada de evitar o desconforto de se expor, errar ou parecer vulnerável? Eu tenho uma resposta a partir do que você falou. Vítima. A pessoa quer ficar na vítima. Ela mora na vítima, né? E ser vítima é muito bom. Só que existem formas e formas e formas de ser vítima. Tem vítimas disfarçadas, né? O ajudador, o salvador, vítima. O herói, vítima. A boazinha. Vítima, entende? Tudo aquilo que você não se autorresponsabiliza, que você não puxa para si, diz é da minha conta, na minha vida é da minha conta, na vida adulta, porque na vida adulta tudo é da tua conta, as tuas coisas, né? Não a dos outros, que a dos outros não é da tua conta. No momento que Toda tu, ação tem uma reação, não tem jeito, né? né? Se tu quer resolver alguma coisa do outro, é porque aquilo faz parte da tua conta. Mas aí tem gente que é ajudador, vítima, entende? Porque a questão é de onde você parte, né? Se você está se colocando a serviço de um lugar maduro, consciente, que você sabe os teus limites, até onde você vai, num sentido de, né, de praticar a generosidade, de se colocar a serviço, a ajuda, tu não vai ter sobrepeso, não vai ter sobrecarga, entende? Não vai ter perfeccionismo, porque quando a gente se coloca a serviço, a gente se coloca da onde é possível, né? Aquilo que é possível para mim. E o outro vai receber isso de um jeito adulto, sabendo que aquilo é suficiente. Tem uma premissa, assim, que ela é fundamental. Eu te dou aquilo que é preciso para ti. Né? E eu cobro de ti aquilo que é suficiente para mim. Deu? Isso é uma relação equilibrada adulta, sabendo que o outro vai entregar aquilo que ele consegue. Qualquer coisa que sair disso, vítima, sabe? E aí, a minha mestre sempre fala: vítimas não prosperam. Então, uma pessoa que fica presa ali no perfeccionismo, ela está na vítima e ela não vai prosperar. A pessoa só prospera num lugar do possível. Porque aí ela vai possível por possível, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai colhendo.
Eu acho que essa pessoa que é muito perfeccionista, e eu digo assim, muito, né? Não estou falando, porque todos nós temos um pouco ali de tentar fazer direito ou perfeito para agradar o outro. Eu acho que isso é uma coisa meio, assim, na grande maioria das pessoas, e principalmente das mulheres. Mas eu acho assim, todo perfeccionista em excesso é um exímio controlador. Por quê? Porque se ele não controlar, não vai sair perfeito como ele quer. Porque ele precisa controlar a situação, os outros, as coisas, as pessoas, para que saia do jeito dele e seja perfeito da visão dele. Mas e ele não é Então, uma grande vítima dentro disso, né? mas eu acho que é uma vítima, mas eu acho que é um pouco diferente daquele sim, que fica, ai meu Deus, ai, porque normalmente também uma pessoa que ela é muito controladora e muito perfeccionista, eu acho que tem duas vertentes. Uma que pode cair aí se ela não conseguir, né? Se, por exemplo, a gente parar uma pessoa dessa, ela começar, ah, ninguém me ajuda, aí cai para o vitimismo, Mas exatamente. isso é vitimismo, porque eu estou partindo da tua pergunta, uma forma disfarçada, entende? Tem vítimas que ficam disfarçadas, que tu nem percebe Não, que ela está sim, mas presa no perfeccionismo, não, vítima mas eu do estou falando de outra perfeccionismo, coisa. tá? Não, sim, não, mas eu estou falando de outra coisa. E tem uma outra vertente que ela sai realizando e atropelando todo mundo, né? Então, é assim, eu acho que aí cai um pouco para esse lado do se expor, de errar. Ela não pode errar, ela não pode se expor, ela não pode ali ser vulnerável. Então, para proteger a vulnerabilidade dela, ela sai atropelando tudo e todos dentro de um controle, de um perfeccionismo. Sim. Porque tem essas duas vertentes. Ela pode cair para um vitimismo, ou um vitimismo externo, declarado, ou um vitimismo ali interno. Ai, ninguém me ajuda, ninguém faz o que eu quero. Aí fica de bico, né? Aí bate pezinho. Porque é isso, ela não fica choramingando alto, mas bate pezinho. Gente, outro dia eu me peguei, eu tenho que assumir aqui nesse encontro que eu fiz isso com a minha mãe. Ela falou um negócio, eu falei assim: ah, então tá tudo bem. E eu saí, eu dei 5 passos, eu falei assim, gente, por que eu estou agindo assim? Eu estava batendo o pezinho sem estar batendo. É isso, é o vitimismo, é o falso vitimismo que você está É, falando. que eu quis dizer porque são duas polaridades da mesma coisa, Não, entende? O que se vitimiza e fica mais escancarado, declaradamente. e o sobrecarregado, o exausto. É uma Eu forma de faço ser tudo vítima. e ninguém me valoriza, né? É. É. Ou eu não E, consigo. é, Porque o perfeccionismo que a gente está falando é o paralisante, né? Não é o sim, perfeccionista que consegue fazer, é o paralisante. O sim. paralisante, ele tem uma porção de vítima, porque ela não consegue ir, por quê? Aí ela vai justificar, assim, ó, 200 maneiras diferentes, mas ela tá paralisada porque ela tá num papel de vítima, ela tá num papel, né, esperando que alguém faça alguma coisa, ou que tenha algum recurso, ou, entende? Ela tá vítima da circunstância, de alguma circunstância, Sim, interna porque às ou vezes ela externa. não consegue mesmo, né? Existem ali outras travas, e às vezes não é nem só porque assim, ah, ela cai no vitimismo, às vezes ela cai numa falta de realização mesmo, ela não consegue passar ali por mil coisas, né? É difícil, o perfeccionismo paralisante é difícil, porque é isso que você falou. Tem gente que só faz se tiver perfeito, só faz se for bom, só faz se for o melhor, senão paralisa e não faz nada. Porque é esse o problema, né? O problema é ou faz tudo ou não faz nada, que aí cai no perfeccionista paralisante, né? Gente, olha quantas vertentes que a gente tem de assunto que a gente abre quando a gente fala perfeccionista paralisante. Porque muita gente paralisa por causa do perfeccionista que atropela as pessoas. Eu vivi isso num trabalho meu com um chefe meu, ele atropelava as pessoas e eu travei, eu não consegui reagir. Então, assim, olha como é que né, uma pessoa atravanca outra de algumas formas. E, Eu acho Renata, esse é um bom exemplo para tu entender a raiz da palavra vítima que eu estou usando. Não, nem sempre a vítima é num sentido de a que se vitimiza. Tu era vítima. Tu era vítima de uma pessoa externa que te atropelava.
provavelmente, dentro de ti, tu tem esse personagem do que te atropela, Claro, entende? claro. Tem a raiz, porque isso conectava contigo. Então, tu é Não, em vítima. algum Num momento da lugar minha muito vida, profundo, tu é vítima disso. Então, é não, nesse sentido a vítima, sabe? Ela é um bom tema para a gente conversar. muito. A gente pode trazer outra live, outro encontro com esse tema. Mas sabe o que, que eu. Porque é muito importante você falar essas coisas, porque existem níveis de vítima. E você falando aí, me veio à cabeça várias situações que eu vivi e que eu me coloquei naquele lugar do tipo, ai, ninguém está me valorizando, ai, mas só que, como eu sou realizadora, eu logo depois o realizador vinha assim, ops, ops, acorda aí, levanta, vambora. E aí eu pegava no tranco e ia, buscava uma outra solução e conseguia. E Mas aí é tu isso, sai tem da gente vítima, que entende? eu saio da Mas vítima. esse é o mecanismo. E É, assim, às vezes tu é vítima de situações, de pessoas, entende? Vítima mesmo. Então, porque na realidade, mas a gente tem que olhar onde a gente está vítima. Vítima do sim, quê? Vítima do crítico, vítima de alguém, vítima de uma habilidade, vítima de uma identidade que eu ainda não sou, porque a gente está refém, vítima de uma é, situação. E a gente só vai conseguir caminhar no momento que eu entendo onde eu estou sendo vítima. E ali eu me acolho, eu busco os é, recursos, eu tenho que sair da vítima e começar a caminhar como é possível, sabe? Do jeito que dá. Mas tem que é. sair dali, tem que sair. Mas sabe o que acontece, Thaís? Todos nós, né? Temos todos os sabotadores. A diferença é que a gente tem uns que são mais acordados, né? Ali tem mais predominância, uns dois ou três, e o resto fica ali mais ou menos dormidinho, né? Só que de vez em quando eles, opa, deixa eu aqui dar uma respirada igual a baleia aqui no alto mar. Até cruzar com o chefe, que te gatilha, e aí valei do nada. É isso, trava, exatamente, é isso. Mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque a gente pode estar clareando muitas situações para muitas mulheres que param nesse lugar, né? E não conseguem, né? Bom, quinta pergunta, senão a gente vai ficar aqui falando de sabotador o tempo inteiro. Em que parte da sua vida o controle virou mais importante do que o movimento? Tipo, só faço se for nessa condição. Já teve algum? Corta, corta, deixa eu pensar. Controle mais importante que o movimento. Vou lá. Eu não tinha pensado como controle, mas não deixa de ser. Mas eu percebo que eu paro o movimento, que é mais importante do movimento, quando eu entro no medo. E é uma forma, eu acredito, de disfarçada, diferente, uma camada de sentimento diferente, né? Porque não deixa de ser um controle, porque eu não consigo controlar a situação, eu fico com medo de algo, e aí me paralisa o movimento. E, para mim, num sentido pessoal, foi quando eu aprendi a confiar num lugar espiritual maior, né? E aí eu comecei a entender que só existe controle onde não tem confiança. E eu comecei a aplicar isso na época que eu tinha agência, porque sempre que eu não confiava em alguém da equipe, eu controlava, eu criava uma planilha, eu revisava o trabalho da pessoa. Então, eu vou trazer isso para um pouco mais prático, acho que para a gente trazer para um. A gente está muito no profundo, né? E acaba não trazendo os exemplos práticos para as pessoas aqui. Mas eu percebia isso, assim, sempre que eu precisava revisar o trabalho de alguém, ou eu queria criar um modelo, um padrão, um mecanismo, sabe, antes, para que a pessoa fizesse do jeito que eu estava esperando que ela fizesse, eu comecei a me dar conta, eu não confio nessa pessoa que eu contratei. E ali eu comecei um processo de soltar, de deixar as pessoas fazerem do seu jeito, acharem as suas formas. Isso para mim tem sido um desafio no sentido do relacionamento, dentro do casamento também, porque eu tinha muitas coisas dentro de casa, manias assim, que eram do meu jeito, né, que para mim era perfeito. Então, tu aprender a confiar na decisão do outro, eu acho que quando a gente entra em camadas profundas, isso vai ter a ver com a forma que tu cria os filhos, a forma como
você define uma viagem. Eu sou a pessoa que faz o roteiro da viagem, eu sou do planejamento, então eu planejo tudo antes para não perder o controle. Mas uma camada muito profunda tinha medo. E onde tem medo não tem amor. Quando eu comecei a ter esses entendimentos espirituais mais profundos, aí eu comecei a me constranger. Foi onde virou, sabe? Então hoje eu deixo ter mais movimento com um olhar de amor e menos medo. Então, onde eu coloco amor, eu consigo tirar o medo, eu consigo confiar, e aí eu vou de fé em fé. Cada movimento é um movimento de fé, é um movimento de confiança, é um movimento de amor, é um movimento de deixar o outro existir do jeito que ele é, mesmo que não saia nada do que eu imaginei. Mas por amor, eu deixo ser. E eu não tenho mais medo que isso vai me destruir ou vai me desfragmentar, sabe? Porque eu tinha muito medo da morte, eu tinha medo de morrer. Então eu acessava lugares assim, agora abrindo um lugar muito profundo. Eu achava que se a coisa não saísse do meu jeito, eu ia ser castigada com a morte. Eu tinha uma coisa muito profunda, assim. Então, para eu parar de ter medo da morte, eu tive que começar a ter amor pela vida. E aí foi num lugar espiritual que eu achei isso, né? Mas eu trouxe de novo um exemplo muito profundo. É o que veio, sabe? Então, né? Renata ajuda, traz uns exemplos práticos. Não, você estava falando, eu vou trazer o meu burnout a minha situação ali de. Eu tive duas situações, né? E uma foi exatamente quando eu sofri assédio, estava burnoutada e não percebia, não sabia, que eu travei. Por que eu travei? Porque eu estava me sentindo subjugada, eu estava me sentindo desvalorizada. É o medo, era o medo de não entregar, não conseguir entregar, e aí começava assim, eu já comecei a girar no não consigo entregar, então vou ser mandada embora, e eu só vivia nesse medo de ser mandada embora com 49, 50 anos de idade. Então, você falou agora e tem total sentido, porque era exatamente isso. Eu tenho um amigo muito próximo, né, que trabalhava comigo na época ele era engenheiro e agora ele é diretor da minha área, até cresceu rápido, assim, ele é muito foda, assim, só falando isso. Mas o que acontece? Depois ele veio assim, cara, o que aconteceu contigo? Porque eu saí da área que eu trabalhava com ele falou, e a gente sempre trabalhou muito bem. E ele falou assim, pô, o que aconteceu contigo? Aí eu falei, não sei, eu não conseguia explicar para ele. Mas agora, você falando, caiu toda a ficha. Era o medo que eu vivia daquele cara chegar perto de mim, daquele cara falar mal de mim, daquele cara dizer que eu não servia, que eu menos valia. Então, é exatamente isso, né? Você entra num processo de que você quer fazer melhor, você quer fazer, mas você não consegue porque o medo está te travando. Então, você vira um cabo de guerra ali dentro, no meio das suas emoções, né? Muito doido. E teve uma vez que eu estava vendendo um apartamento e aí a pessoa. Rolou uma negociação que não foi muito boa para mim entre a corretora e eu comecei assim: não vou mais vender, não vou mais vender nada, chega, porque esse cara está querendo ganhar dinheiro em cima de mim, ele não foi honesto. E aí depois eu parei uma hora e falei assim: cara, para e pensa, está tudo vendido. Isso é sabotagem. Eu percebi o que eu estava fazendo comigo. Por quê? Porque eu tinha outros planos para fazer com aquele apartamento, porra, ia me financiar de fazer os meus planos, e eu estava ali me boicotando, porque no fundo acho que eu estava com medo de vender e não dar certo, entende? Então a Sabe gente que a minha mentora, mestre, sempre fala, a bênção custa. Quando a gente está muito perto de conquistar um sonho ou algo, até pela questão da culpa e inocência, a gente se sabota e aí entra nessa vítima, porque daí tu fica. Sabe, a vítima ela é inocente, é uma coisa meio doida. Mas na esfera arcaica, a vítima é a inocente. exatamente. É uma coisa meio confusa, porque o troço não bate, na mente não faz sentido. Para a gente se proteger o tempo inteiro, a gente se sabota. Eu estava me sabotando na estagnação, e claro, devia ter ali um processo de menopausa que eu já estava e também não sabia. Eu estava menopausada e burnoutada.
ao mesmo tempo e não sabia nenhum dos dois. Claro que devia ter ali uma parada química, mas eu estava me sabotando porque eu não queria mais viver aquilo e não podia, não conseguia largar a coleira de ouro, não conseguia tomar atitude de pedir demissão ou ir lá conversar para me mandar embora. Então a gente às vezes se coloca ali num lugar de proteção, né, para a gente não ser ali para a gente não ser exposta ou não assumir ali uma vulnerabilidade que a gente acaba piorando a situação. É aquilo, né? Não tem desvio. A gente não, a gente foge do que a gente precisa olhar. A vida bota a gente de frente para o que a gente precisa viver para olhar, né? Para encarar. É isso. Bom, vamos para o próximo bloco. Falar sobre aprofundamento do tema. Se você acha que a gente já aprofundou muito, a gente vai aprofundar mais. Vem comigo, próximo bloco. Terceiro e último bloco, vamos aprofundar esse tema, como lidar com o perfeccionismo paralisante. Se você achou que já estava profundo, agora você vai cair da cadeira. Mentira. Mas eu vou trazer dois temas que são muito importantes, que estão ligados diretamente ao perfeccionismo. O primeiro é... Tá pronta, Thaís? O perfeccionismo virou uma armadilha silenciosa para muitas mulheres no trabalho que, pressionadas a provar valor o tempo todo, se cobram o dobro e se culpam quando não conseguem entregar o triplo. É um pouco o que a gente estava falando na última pergunta. Você acha que faz sentido essa frase, essa relação do perfeccionismo da mulher e o trabalho? O quanto que ela é exigida hoje dentro ali de uma realidade de conquista de ambiente? Muito. Porque a mulher, nos tempos modernos, né, ela tem cada vez mais buscado validação da identidade dela no profissional. Então, acaba que muitas vezes ela acaba vendo como único recurso de validar a identidade dela, sabe? De aquilo de querer ser amada, de querer ser aceita, de, né, validada mesmo nas suas emoções, na sua subjetividade, naquilo que ela é, naquilo que ela tem para entregar. Então, quando a gente não é validado na infância, né, quanto menos a gente é validado e encontra esses olhos de amor para a gente na infância, vai buscar isso depois na vida adulta, né? Então, como a gente tem uma sociedade sem pai, as mulheres elas não encontram a validação do masculino em casa, crianças, porque muitas não tiveram pais, porque o pai foi ausente, ou porque o pai trabalhava, ou porque o pai era agressivo, ou porque não tiveram pai mesmo, sabe? Porque no Brasil a questão da falta da paternidade ela é cultural, ela é real. É uma questão cultural que o brasileiro vive, né? Nós somos uma pátria sem pai. E isso tem origens lá na colonização. É isso Então, aí. é bem aquilo que tu vem falando, é profundo, é algo do inconsciente coletivo do brasileiro. E essa mulher que não é validada, não tem uma identidade validada, conforme ela vai florescendo ali na adolescência, ela vai para o mercado de trabalho buscando essa validação no masculino, no fora. E ainda mais porque ela não busca mais a validação nos olhos do príncipe encantado, né, do marido, das relações. Então, ela vai buscar isso no mercado de trabalho. Só que a gente tem um agravante, porque ela não vai encontrar a validação no profissional. Porque o que a mulher quer validar? O subjetivo, o mundo interno, as emoções, a identidade, a criatividade, aquilo que ela tem para gerar, né, o produto, a obra-prima dela. Então, ela começa a se moldar para ser aceita no profissional. Ela vai começando a se amputar. Ela vai começando a cortar partes dela, da alma dela, da criatividade dela, daquilo que ela tem de melhor para oferecer. E ela vai cortando, 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 lapidando. Se eu fizer assim, será que me aceito? Se eu entregar mais objetivo, será que me aceito? Então, ela vai começando a se anular e cada vez menos validada, porque o que ela quer validar é justamente aquilo que ela está cortando, entende? E ela Exatamente. chega, sabe a história da Cinderela? Que as irmãs cortam o pé e cortam as partes para caber no sapatinho? É a mesma coisa. Então a gente acaba, em vez de ser Cinderela, a gente acaba sendo as irmãs.
que vão buscar validação no mercado de trabalho porque não acharam um príncipe. Mas, assim, falando no sentido do conto mesmo, no Claro, sentido para falar lá com o inconsciente do feminino, entende? Porque os contos, eles têm uma simbologia que conectam com a gente claro, tem, internamente. óbvio. Então, a gente se olhando nessa irmã que não achou o príncipe e foi buscar no mercado de trabalho, não teve um pai, porque a Cinderela também não tem pai, então, assim, é isso. E aí a gente vai para o mercado de trabalho e não encontra. Encontra validação profissional. Tu pode ser a melhor profissional, tu pode ter as melhores ferramentas, tu vai tecnicamente se formar, tu busca cursos e cursos e cursos, e aí você é aquela profissional, e o teu trabalho está impecável. Você já entrega aquilo que a empresa precisa, você já é uma líder, você às vezes é a CEO da empresa, você é a dona da empresa, mas lá no teu profundo a tua alma sangra as amputações que você sofreu. E aí chega um ponto que tu tá sangrando tanto que é esse burnout, sabe? Que é essa mulher exausta, essa mulher que já entregou todo o seu psiquismo aqui fora buscando esse reconhecimento. Só que não vai ter, não é esse que ela tá buscando. Quando a mulher entende, amadurece e começa a buscar dentro de se recuperar essas partes cortadas, os seus tesouros, ela vai começando a ficar inteira. E aí ela entende que essa validação ela não vem de fora, entende? Ela para de buscar fora a validação que ela não teve, a validação que ela não vai ter fora. E aí ela começa a jornada interna de buscar de volta, sabe? De curar as feridas, de deixar o que está sangrando sangrar. Às vezes não tem volta, não tem como colocar um braço de volta. E ela vai começando a entender, sabe? As perdas, o que ela perdeu de si nesse processo. Mas sempre tem como cicatrizar as feridas. E uma coisa muito linda, tem como restaurar. A alma, ela é restaurável, o feminino, ele é restaurável. Então, mesmo as partes sangradas, feridas, se você começar a olhar para dentro, existe um caminho de validação interna, sabe? Onde tu não vai mais gastar a tua alma tentando se encaixar, se moldar. Falei um monte aqui. Mas, Você, entende? nossa, Que é você falou isso. uma coisa, Thaís, que eu fiquei agora assim, estupefacta. Juro, eu vou Conectou, contar um pouco. conectou. Nossa, você não tem ideia. Porque eu, quando eu era adolescente, eu era muito intuitiva. E aí, por necessidade, meu pai morreu, eu tinha 16 anos, por necessidade, eu sempre gostei de viajar muito, cair na estrada, eu tinha que trabalhar, comecei a trabalhar, eu tinha 17 anos. E aí começou, minha mãe sozinha, cara, a gente não tinha dinheiro, não era uma família que tinha dinheiro, meu pai era dentista, ou seja, morreu dinheiro também, minha mãe professora. E aí eu comecei a enveredar, sempre gostei de dinheiro, porque eu sempre gostei de ter minha liberdade, eu gostava de viajar, fui para o lado corporativo. Cara, foi uma construção ali em 3 empresas, meu mérito, total construção minha, fui galgando, mas é exatamente isso que você falou. Eu ia crescendo, 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 mas o vazio no peito, o aperto no peito não sumia e eu não conseguia explicar o que, que era. Eu adorava trabalhar na empresa, adorava fazer o que eu fazia, mas o vazio no peito, aqui a pressão no peito não sumia. E é exatamente o que você estava falando. Eu fui me moldando para conseguir subir. E chegou uma hora da minha vida que o único motivo para eu fazer movimentos na minha vida profissional era quanto mais eu vou ganhar. Era totalmente financeiro. E eu cheguei Ver num se tu consegue patamar, comprar tua liberdade de volta, né? Porque e aí aí talvez o dinheiro seja um recurso de tu conseguir sair daquele lugar que tu se enfiou, né? E aí chegou num momento que foi essa última área que eu caí, que foi o caos. Por quê? Porque eu já estava desconectada realmente desse mundo. Eu já queria sair, mas eu não conseguia. Eu falo até na minha comunicação e nas minhas aulas que era coleira de ouro. Eu não conseguia quebrar a coleira de ouro. E eu só consegui me libertar quando eu consegui quebrar a coleira de ouro e eu entendi que eu precisava me resgatar, que eu precisava ir para um outro lugar. Né? E outra coisa também que tem muito a ver com o que você falou é todas as mulheres que chegaram a altos cargos, que estavam em altos cargos,
eu assumo, eu não tenho essa estatística, mas eu assumo dizer que 95% ou não mais eram totalmente trouxeram totalmente o masculino para conseguir estar ali. Então, quando você falou, começou a cortar pedaços, é exatamente o que elas fizeram. Não tem uma mulher people numa área muito alta, você conta nos dedos, o resto é todas igual aos homens ou piores, porque elas tiveram que se moldar assim para elas conseguirem estar naquele lugar. Então, uma coisa que eu vejo muito quando as pessoas falam assim de né, tem que botar diversidade nas empresas, que tem que ter mais mulheres nos cargos altos de gerenciamento e liderança, até tem, mas são essas mulheres que são remodeladas para serem igual aos homens, ou a gente efetivamente vai aceitar mulheres que sejam femininas, que sejam people, que queiram realmente trazer o seu lado ali criativo e feminino de ser. Porque se você traz uma mulher onde você exige que ela se molde totalmente no seu lado masculino, a gente está trocando 6 por meia dúzia. E aí Não é bem. a forma de tratar dentro das empresas nunca vai mudar. E, Olha é, que e, coisa. e esse é o grande segredo do porquê a guerra dos sexos não faz sentido. Porque se a mulher está brigando para ser igual, ela está se amputando. Mas, assim, Exatamente. Renata, não, uma questão que é fundamental. O que é real, o que é concreto, a realidade concreta, eu já falei isso, a gente não consegue mudar. Então, esse mundo corporativo masculino, a gente não vai conseguir mudar ele, não tem como nós brigar contra o sistema. Sabe, a mulher heroína, ela quer ir lá e lutar contra o sistema e ter que botar a mulher mais feminina. Não vai conseguir. Vai gastar a sua energia psíquica querendo mudar o sistema. O que a gente consegue, tá? Gerar uma nova realidade. E é essa a nossa proposta aqui. Porque a gente vai ter que gerar essa nova realidade e criar uma rede de apoio em que as mulheres apoiem as outras mulheres na sua essência feminina, entendendo que não é na superprodutividade, não é no perfeccionismo, não é nas características masculinas. Então, nós somos as primeiras a baixar e dizer, ó, vamos como é possível, hoje vai dar, hoje não vai dar, eu respeito que tu não tá legal. Assim, nós estamos prontas, sabe, para acolher o nosso feminino, acolher as nossas diferenças, as tem forma, as nossas limitações e deixar o subjetivo vir, o criativo vir. E é uma amplitude de consciência, né, Thaís? É uma amplitude de consciência. A gente está aqui para justamente fazer com que a nossa voz chegue a essas mulheres e façam elas entenderem. E talvez está tudo bem, tem mulheres que querem ser dessa forma, tem mulheres que só sabem liderar assim, e não tem problema, a gente não quer, não é certo ou errado. O que a gente quer é que a nossa voz chegue às mulheres que estão nesse lugar e incomodadas por estarem nesse lugar, porque tem um São dois monte também. caminhos, né? Tem um São dois monte, tem um caminhos. monte. A mulher tem dois caminhos que ela pode escolher. É uma encruzilhada. Ela tem, ou ela vira para o interno e aí deixa o feminino ser feminino e traz criatividade, traz leveza e traz as porções do feminino e vive ela é uma mulher e vive e é inteira, ela é inteira dentro do que constitui ela, ou ela escolhe um caminho do fora, do masculino, da superprodução, e aí ela vai se tornando uma mulher cada vez mais fria. E é ok, ela vai ser cada vez mais sozinha, cada vez mais sozinha nas suas relações, sabe? Cada vez mais gélida. É uma mulher inverno. E ela vai sofrer no inverno dela. É uma mulher que na velhice, se ela chegar na velhice, porque muitas morrem antes, ou ela tem Alzheimer, ela entra em lugares que porque ela não suporta ficar na velhice. Quando terminar o verão dessa superpotência masculina, porque o verão, o sol é o masculino, a mulher é o frio, é a noite, é o escuro, ela suporta passar a velhice dela num lugar não produtivo? Então, a mulher, quando ela chega nos 40, liga um alerta. Entende? Liga, E porque ela aí está sufocada, né? aí ela tem dois caminhos. Por isso que nós estamos aqui falando com aquela mulher que, assim, ou já está exausta, apropriada, que nem era o nosso caso, mas talvez a gente consiga atingir mulheres, alcançar, né? Não atingir, alcançar mulheres um pouco mais jovens
que não precisam sacrificar o mercado de trabalho delas, mas elas também entendam que a potência delas não precisa estar toda ali, E né? a Tem um potência não equilíbrio. está. A potência não está em estar sempre à frente, estar sempre fazendo. A potência está dentro dela fazendo o que ela quer. E tendo clareza disso, né? A nossa potência é ter a vida que a gente quer. Ai, que Bom, live linda! Hoje foi bonito. hoje foi. Vamos lá. Segundo comentário para Mas tem mais aprofundar esse coisa, meu tema. Deus! O perfeccionismo não é só sobre fazer tudo certo, é também sobre parecer perfeita. E é aí que ele se confunde com o mito da beleza, um padrão inalcançável que adoece e aprisiona. Aí a gente entra nesses padrões, né, que você falou dos padrões sociais mesmo, que são esperados, né? E a loucura é que eles vão mudando ao longo dos séculos. Então, sabe, a gente vai se enquadrando, é a mesma questão, assim, no resumo é tu tentar te moldar, porque a mulher, quando ela é jovem, ela tem duas forças, geralmente, né, para se proteger. Ou ela vai para o intelecto, então é aquela mulher que fica muito intelectualizada, sabe? Ela vai para um lugar mental, ou ela usa o corpo como arma. Então, a mulher que opta usar o corpo como arma de sedução, arma de guerra, ela vai para o mercado de trabalho usando o corpo, ela vai para as relações usando o corpo, e tá tudo certo. Tipo, são as duas esferas de Não funcionamento estamos falando psíquico. necessariamente de sexo, Não, estamos falando de sedução, né? de usar o De corpo. envolvimento emocional, né? Isso, porque a mulher ela entra para a guerra, né? Ela é uma menina que vai para a guerra com o intelecto. Então, ela tem bandeira, ela discute, ela tem conhecimento e ela vai competir pelo que ela sabe, ou ela usa o corpo, ou é uma mulher muito forte, ou ela é uma mulher muito bonita, ou ela é uma mulher, entende? Aí ela vai pro corpo, ela aterra no corpo, ou ela vai para estrelinha purpurinada mental, né? E aí, geralmente, o corpo fica meio. Eu era essa. O corpo fica ali, ó, bangu, nem lembra, só tem espelho de rosto. Nem tem espelho de corpo. Pra quê? Meu corpo, tipo, o que importa é que eu sei, minha sabedoria. Ou ela tem espelho de corpo e aí acaba, às vezes, não investindo tanto, sabe? Aquela pessoa que fica até aprisionada, ela é muito inteligente, ela nem se permite ser porque ela mora no corpo, né? Então, totalmente, mas não no sentido positivo, porque a gente deveria morar no corpo, né? Mas ela usa o corpo como um mecanismo. E aí, essa mulher que tá mais no corpo, ela sofre quando o corpo começa a definhar, sabe? Aquela pessoa que tá sempre Sim. buscando manter esse corpo. E a mulher que mora no intelecto, quando ela se dá conta, o corpo também tá tão estrupiado que ela tá doente. Então o corpo também grita, sabe? Nenhum dos dois. Também tem um caminho do meio ali para ela. E uma hora ela vai ter que acordar, sabe? E isso a maturidade vai Aí, chamar, né? Em algum outro momento. dia, eu vi no Instagram que agora está na moda das meninas chinesas, delas abrirem o olho, fazerem. E assim, tem uma menina que ela é super influencer lá, eu acho que já tem sei lá quantos milhões de seguidores. E ela, assim, ela tem 21 anos, ela já fez acho que mais de 300 procedimentos cirúrgicos só no olho e no rosto e no corpo, mas é mais no olho. Hoje ela não tem mais aquele olho puxado. E aí está se trazendo, né? Isso assim, cara, até que ponto, né? É a cobrança já desde cedo das meninas que acham que para estar na internet e fazer sucesso, elas têm que estar perfeitas, mas uma perfeição que muitas vezes nem é da cultura delas, porque elas estão ali tornando uma cara de boneca, sabe? Um olho puxadinho, mas um olho aberto, puxadinho, uma boquinha assim. Então, e eu tenho visto atrizes com essa boquinha de boneca assim meio, sabe, meio nem consigo fazer, gente. Então, o que que acontece é a gente assim, e tá tudo bem, cada um faz o que quer com o seu corpo. Somos soberanas para isso. Mas a minha pergunta é: até que ponto vai, né, você mutilar, porque alguns procedimentos desses é uma mutilação, até que ponto vai você fazer uma mutilação para você parecer perfeita perante a sociedade e a sua cultura? Né? E muitas vezes
Porque, por exemplo, às vezes a pessoa finge que está bem, mas não está. Vira um Não, círculo quem faz isso vicioso. não tá, entende? Não tá bem com quem é. Não tá. É, não Então, assim, consegue se olhar não no está em espelho, paz. né? Não consegue se olhar no espelho se enxergar bonita. Então, algum É. problema ali tem, né? Ah, e a gente pode fazer uma live disso, porque tem É. camadas e camadas muito profundas disso, sabe? Mas e uma questão é que há uma porção tua que tu não concorda da tua É. origem. Então, é uma origem de raça, às vezes é guerra entre raças, né? Ou é alguém, por exemplo, excluído da família, que tu tem aquela característica. São lugares profundos, às vezes, que movem a pessoa a querer, a não aceitar aquela porção sua. Mas vou falar. Tem um lugar que, se a gente se pensar criatura, tem um lugar espiritual de orgulho espiritual, da gente não se enxergar obra-prima. E aí é uma raiz muito profunda, espiritual, de orgulho espiritual mesmo, de você não aceitar quem você é. E se você foi criado perfeito, com propósito, você veio perfeito para o propósito que tu está aqui para servir. Então, se a gente humildece, se aceita a criatura, sabe, que foi gerado, que tem uma família, que veio de uma família e que tem um servir espiritual aqui nessa dimensão, você se vê a serviço do jeito que você é. Então, não precisa mudar nada, né? Olha, a gente conversou sobre muitas coisas profundas mesmo, né? Do que as mulheres hoje estão tendo que fazer para estar aí no mercado de trabalho, nos relacionamentos, com elas mesmas. Que é isso, a gente tem que estar feliz com nós mesmas, e muitas não estão por cobranças que não são delas, não são responsabilidades delas, são cobranças sociais, culturais mesmo. É, se tem uma coisa que o perfeccionismo nunca vai te dar, é paz. É o que a gente está falando, né? Ele te cobra demais, esconde suas potências e sufoca a sua voz. Mas você não precisa mais provar nada para ninguém. Mas é difícil, porque são muitas camadas, muitas profundidades que as mulheres precisam olhar para si para enxergar. E muitas não querem olhar por traumas, e está tudo bem, cada uma no seu tempo. A única coisa que você precisa agora, você que está me escutando, Thaís, eu, é se permitir ir, mesmo com medo. Como eu digo, vai com medo, mas vai preparada. Porque quando você começa a caminhar, né, os caminhos se abrem. Quando você começa a pedir para o universo alguma coisa que você quer muito, o universo traz. Claro que tem, como a Thaís falou no início do nosso encontro, tem a sua responsabilidade, né? As suas ações, suas responsabilidades, suas consequências. Mas, assim, se você está fazendo o seu, mesmo que não seja na velocidade que você gostaria, mesmo que não seja do jeito que você gostaria, e você internaliza e pede, mentaliza, isso vai chegar de alguma forma. Então, eu espero que esse encontro tenha sido aqui muito importante e muito esclarecedor, que tenha aberto um triplex na sua mente, para você que está ouvindo aqui, vendo a gente. Eu acho que a gente até ultrapassou na profundidade do tema, mas eu acho importante, porque o que eu vejo muitas pessoas criticando o autoconhecimento, criticando algumas terapias por não acreditar, mas elas acabam sempre perpetuando padrões que elas mesmas não gostam, que são tóxicos para elas. Então, eu acho que assim, eu tenho um lema que, se não me mata, me fortalece. Se não me faz mal, eu quero conhecer e saber o que, que é. Quanto mais a gente amplia, mais a gente traz melhorias para a gente. Eu sou desse tema. Então, eu queria agradecer muito a você que ficou aqui com a gente até o final. Thaís, eu queria agradecer muito, como sempre, é muito lindo os nossos encontros, são perfeitos, e que a gente vai ter muitos encontros ainda pela frente. E a fala é sua aí para se despedir dessas libertas, das contodas que estão aqui com a gente, assistindo e pirando na batatinha, se vendo em várias situações, conforme a gente está falando, como eu fiquei quando você falou algumas coisas aí. Então, é toda sua fala.
Sempre deixar o convite, né? Vamos com todas criar essa comunidade, porque se a gente quer uma realidade diferente, né, a gente vai ter que gerar essa realidade. Não adianta a gente ficar lutando aqui fora ou ficar se mutilando, né? A questão é entender o que você pode contribuir para isso, né, para que as outras mulheres também possam viver com mais leveza, com mais fluidez, se conhecendo, né? E a gente precisa parar realmente de ter medo do nosso mundo interno e começar a olhar para a gente com amor, né? Então o convite é: vamos trocar o medo pelo amor? Vamos confiar que existe um lugar interno dentro de você que é lindo, que é maravilhoso, né? Que não está ali para te atacar. O que te ataca, o que te persegue, o que te faz mal, o que te mutila, é aquilo que você não conhece sobre você. É o que Então, você não quer enxergar. no momento que você vê, né, passa a ver a tua realidade interna, o que te constitui, mesmo que seja monstruoso, e o conteúdo às vezes é, né? Mas no momento que você tem consciência dele, é a única chance que você tem de elaborar esse conteúdo e amadurecer, porque é um processo de amadurecimento psíquico. E o nosso psiquismo, ele vai trabalhar a nosso favor quanto mais a gente der importância para ele, né? E deixar ele existir, deixar o feminino existir, sem querer controlar ele, porque não tem como controlar um mundo interno que não tem forma, né? Não, e ele não, e ele é perfeito na sua imperfeição. Então, é isso. É, é muito importante mesmo. Olha, para você que está aqui nesse encontro, nessa live até o final, curte a live, salva, compartilha, segue o canal para ajudar a nossa voz a chegar a muito mais mulheres que precisam ouvir isso. Então é isso, a gente precisa olhar para a gente, e quanto mais a gente olha para a gente, eu costumo dizer que no início, quando a gente começa a olhar para coisas que doem muito e deixam a gente muito triste, dói, parece que a gente não vai aguentar, parece que não vai acabar nunca. Mas olha, eu já passei por 3 situações dessa na minha vida, e o que eu te digo é: passa, e quando passa, você fica muito melhor, você fica muito mais liberta. Então, acreditem, dói, mas passa. Muito obrigada. Compartilha, salva o canal, segue a gente no Instagram. Vou deixar aqui o nosso perfil na descrição desse encontro. E até semana que vem. Até breve. Um beijo com todas.